Olá, bom dia, irmãos e irmãs, saudade de todos vocês. Meu nome é Anderson e eu queria dar um bem-vindo a cada um de vocês para que possamos juntos assistir o nosso culto de louvor a Deus. E peço a gentileza de, por favor, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e seguir a gente lá no canal do YouTube. Separa o pão e o suco de uva para a nossa Santa Ceia e um bom culto a todos. Bom dia, irmãos! Somos a Igreja de Salvador. É uma alegria estarmos juntos para poder adorar a Deus. Vamos juntos adorar. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças pra vencer e a justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Deus é perfeito em tudo que faz ao lado dele. Fico em paz, mas a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. É poderoso, se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, Cristo vive, Cristo vive. Olá, igreja, bom dia. Esse é o momento da nossa Santa Ceia e eu gostaria de compartilhar algumas coisas para nos ajudar nessa reflexão. E começando, primeiro eu expresso minha gratidão e de toda a minha família por todas as orações e mensagens de encorajamento que nós recebemos ao longo da última semana com o nascimento do meu sobrinho. Ele está bem, os pais estão bem. E a família toda está bem feliz, porque ele realmente tem sido uma grande fonte de alegria para todos nós. E falando um pouquinho sobre o nascimento dele, inicialmente estava tudo organizado para que Larissa, minha cunhada, tivesse meu sobrinho por meio de um parto normal. Só que em função de alguns problemas clínicos, ela precisou submeter-se a um parto cesárea. E a gente sabe que o parto cesárea ele é um procedimento cirúrgico que é bastante invasivo para o corpo da mulher e ele requer um processo de recuperação que é bastante exigente. O pós-parto é realmente um tanto quanto complicado, complexo, diferente do parto normal.
Mas a Larissa submeteu-se a esse parto porque ela queria ter o bebê dela nos braços. Ela queria ver o rostinho dele, ela queria ter o prazer de segurar nos braços e de amamentar esse presente do Deus eterno. Então ela tinha um porquê. E esse porquê a levou a passar por esse procedimento, por essa cirurgia tão delicada e tão invasiva. Pensando nessa questão do porquê e o preço que Larissa pagou, eu lembrei de um livro ao qual eu fui apresentada. Assim, eu sempre tive um interesse muito grande pelo tema Segunda Guerra Mundial, campos de concentração e coisas afins. E aí eu fui apresentada a um livro que foi escrito por um ex-sobrevivente de um campo de concentração. O nome dele é Viktor Frankl. E o título desse livro é O Homem em Busca de um Sentido. Viktor foi um neurologista austríaco que foi um prisioneiro dos nazistas e viveu cerca de 3 anos em 4 campos de concentração diferentes. E ele perdeu a mãe, o pai, a esposa e um irmão nos campos de concentração, seja por motivo de fome ou pneumonia ou pelo fato de terem sido enviados. Alguns deles foram enviados para a câmara de gás, que era um método um dos métodos mais utilizados pelos nazistas para matar os judeus. E Viktor, apesar de todo aquele terror que ele viveu como prisioneiro dos nazistas, ele desenvolveu uma capacidade de resiliência muito grande, e inclusive isso o levou a aprender a ser grato pelas pequenas coisas, como ele fala no livro, pelas pequenas misericórdias, como por exemplo, ter a oportunidade de se limpar antes de ir para a cama e de enquanto fazer isso a luz está ligada. E ele fala muitas coisas sobre isso no livro, e ele cita também uma frase de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E essa frase é mundialmente famosa, e ela diz o seguinte: aquele que tem um porquê é capaz de suportar qualquer como. Então, como Frankl tinha um porquê, na cabeça dele fazia sentido perseverar e ter esperança de que aquele terror da Segunda Guerra ia terminar, algum dia ia terminar, ele conseguiu suportar todo aquele sofrimento, diferentemente de muitos outros prisioneiros de guerra que cometeram suicídio nos campos de concentração. E quando eu olho para a Bíblia, tem uma escritura que está em João 3, versículo 16, que fala exatamente isso. A escritura fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vejo aqui Deus ele falando do porquê dele. Eu amei o mundo, independente, mesmo que as pessoas elas tenham sido e sejam ainda tão obstinadas, orgulhosas, independentes, façam as coisas de maneira contrária àquilo que eu quero, que eu ensino. Eu amei o mundo e eu amo o mundo. E porque eu amei o mundo, eu entreguei ao meu Filho aquilo que eu tinha de melhor. Eu entreguei para que todo aquele que nele crê, que crê no meu Filho, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Então eu consigo ver, né, assim, como esse porquê, ele levou Deus a tomar uma decisão tão extrema, a suportar, inclusive o fato de nós não sermos merecedores do perdão dele. Então nesse momento da Santa Ceia, eu quero muito nos encorajar a refletir sobre isso, e com muita gratidão a gente tomar o pão, comer o pão e tomar o suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Cristo, e orar a Deus com essa gratidão, né? Porque Deus teve um porquê, e esse porquê dele fez ele suportar todas as coisas. Tá certo? Vamos orar. Deus, muito obrigada, meu Senhor, pela oportunidade que temos de entender as razões do Senhor para entregar Jesus para morrer na cruz, por nós na cruz, para morrer pelos nossos pecados, Deus. Ajude-nos a desenvolvermos um entendimento profundo e, sobretudo, uma gratidão que nos leve a obedecer, Pai, aos teus ensinamentos da tua palavra, Deus. Muito obrigada por Jesus, por ele ter sido tão perfeito e tão fiel ao Senhor, e por ele também ter nos amado, Pai. Em nome dele que te faço essa oração. Amém. Amém, meus irmãos. É momento de pensar
refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. Nos deixou a sua paz e alegria de viver, nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor a Jesus, o nosso Senhor. O amor a Jesus, o libertador. O amor a Jesus nos deixou a sua paz e alegria de viver, nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor a Jesus, o nosso Senhor. O amor a Jesus, o libertador. O amor a Jesus, o nosso Senhor. O amor a Jesus, o libertador. O amor a Jesus. Amém. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu rei. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E o dia vai chegar diante do Senhor. Vou me encontrar. Eu só posso imaginar. Que prazer será com os anjos pra sempre a te exaltar. Eu só posso imaginar.
só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos, nossos irmãos, bom dia aos nossos parentes que estão nos assistindo em vários lugares do Brasil. Muito obrigado por poder levar a mensagem nessa manhã para todos vocês. Como é especial estarmos juntos nessa manhã, adorando e louvando ao nosso Deus, ainda que online. E Deus tem trabalhado por meio das mensagens que hoje têm sido transmitidas totalmente online. Deus está sempre trabalhando em nosso meio. Eu queria dizer que essa semana que passou foi uma semana muito especial também para nós aqui a igreja, porque nasceu o bebê de Zezito e Larissa. Que alegria, né? A gente poder ter os filhos do reino nascendo e podendo curtir o reino de Deus junto com a família de Deus. Parabéns, Zezito e Larissa, também a Janaína, a tia, Coruja, que Deus possa cuidar de toda essa família maravilhosa. Vamos orar juntos nessa manhã, vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente. Obrigado pelo seu amor individualmente por todos nós. Obrigado pela sua proteção diariamente e a maneira como confiamos plenamente no Senhor, ainda que temos momentos de falta de fé, mas o Senhor cuida de nós, nos levanta de novo e dá, Pai, uma porção dobrada cada dia da sua alegria, da sua fé e do seu Espírito a todos nós. Pedimos ao Senhor que esteja com as pessoas enfermas, esteja com a Ana Cris, nossa irmã querida, está enferma, que ela possa se recuperar o mais breve possível, o Senhor possa curar com a sua mão poderosa e ela está de novo junto com a sua família. Eu oro também pelo Luizão Sopreto, que tem tido expressiva melhora. Eu sei que é o Senhor que tem atendido as orações e em breve ele estará também com a sua família. Muito obrigado pela minha família, a família de todos os meus irmãos e amigos, que o Senhor continue nos protegendo contra o coronavírus e por outras doenças que porventura possa estar ao redor de nós. Muito obrigado pelo seu amor, obrigado pelo Senhor cuidar de nós, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos e a família de todos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos, né? E podemos glorificar o nome de Deus, lendo a palavra dele, todos nós concentrados. Queria pedir a cada um de nós nessa manhã a nos concentrarmos. Faça o máximo de concentração que você puder. Não deixe que as coisas lá fora, o problema, ou a dificuldade, ou até mesmo os afazeres de casa nessa manhã, venha tirar sua concentração de poder ouvir a palavra de Deus e ouvindo e entendendo, poder praticar a palavra de Deus na sua vida e também da sua família e poder levar para os seus amigos e parentes. Bom, eu queria hoje falar com todos nós sobre um tema bem interessante para nós podermos aprender. O tema da aula de hoje é Festa Junina e a Fé Cristã. Esse vai ser o tema da nossa aula. É interessante a gente poder refletir que nós vivemos numa região do país onde as festas juninas são celebradas todos os anos. E durante os meses de junho e julho, aqui no Nordeste, são organizadas e grandes festas em todas as regiões do Nordeste, se não dizer em todo o Brasil. E a pergunta que não quer calar e que ano após ano as pessoas perguntam para mim, porque sabem que eu sou pastor e querem saber
compreender, entender melhor, é até onde o cristão pode participar das festas juninas. Interessante, né? A gente poder estudar sobre esse tema e poder saber o que a Bíblia pensa sobre isso, o que a Bíblia fala, qual é o mandamento de Deus sobre as festas num todo, né? Lembrando que na Bíblia não tem falando sobre festas juninas, né? Foi algo criado pelos homens, mas que tem os princípios que a gente pode aprender e ter convicção e praticar. Então as pessoas, como eu falei, me perguntam se é pecado cristão participar da festa junina, e eu queria já nesse primeiro momento fazer uma pergunta para todos nós que estamos assistindo. Colocar aí no chat, a gente tem o grupo do chat, né? Todos podem entrar no chat, compartilhar, falar do seu pensamento, expressar seu coração, e uns aos outros vamos nos ajudando, né? Então no chat aí você poderia já falar um pouquinho, expressar se é pecado o cristão participar da festa junina. Você acha? Você tem essa convicção? Como que você pensa sobre isso? E coloque aí sua ideia rapidamente, seu pensamento. E ao longo aqui do tempo que a gente for estudando a Palavra de Deus, nós vamos então aprendendo com a Palavra de Deus, o Espírito de Deus vai nos ensinar, e uns aos outros também a gente vai aprendendo aí no chat, ok? Então é assim que a gente vai conseguir realmente amadurecer a nossa fé. Eu sei que alguns já até ouviram coisas assim anos atrás, ou ouviu em outras fontes, mas Deus está sempre trabalhando na repetição, ensinando, não se cansa de ensinar, para que o povo de Deus esteja mais convicto possível sobre todas as coisas, e assim nos tornemos mais e mais adoradores do nosso Deus. Então a pergunta que eu fiz é se você acha que o cristão ir na festa junina é pecado. Você já deve estar escrevendo aí. E também, mais uma apimentada aí, se uma vez que ele vai à festa junina, se pode comer os pratos típicos que se vende, né, que tem lá nas festas. E também outra pergunta que me fazem bastante é se pode se vestir a caráter e se pode dançar as famosas quadrilhas, né? Isso é permitido pro povo cristão, né, o povo de Deus. E as fogueiras, né? As fogueiras que são acesas e que ilumina principalmente as cidades do interior, onde tem pouca iluminação, onde serve para assar muitas coisas, milho e por aí vai, batata, abóbora, aipim. Tem as famosas fogueiras, né, onde alguns usam também para pular a fogueira. Então tem muitas coisas que acontecem. E também sobre a questão de soltar fogos, né? Como que é isso, né? O cristão pode soltar fogos na época? E a bandeirola, né? As bandeirolas que são colocadas. Para tudo isso tem um significado. E o que você pensa? Você tem estudado sobre isso, né? Mais antigamente tinha também a questão do pau de sebo, né? Que as pessoas subiam, que também para alguns pecado fazer isso. Então são muitas questões. Você deve estar lembrando de algumas aí agora na cidade que você mora ou no interior, quando você foi, que realmente existe muitas essas coisas, e acrescenta outros aí se você puder aí no chat, de coisas que acontecem nas festas juninas aonde a gente vai. Então são muitas perguntas e às vezes também dúvidas. E essas tradições, essas coisas que acontecem nas festas, elas foram trazidas, só para você entender, pela Igreja Católica há muitos anos atrás. Isso já acontecia antes mesmo do Brasil existir. E junto com as festas vieram então os santos, né? Que são homenageados, esses santos. Quais são os santos que são homenageados principalmente na época nos meses de junho e julho, né? Tem o Santo Antônio, que é dia 13 de junho, que
que é comemorado, celebrado. Tem o São João, 24, São Pedro, né, que é 29, tem também São Paulo, que são ali o mês de junho que mais tem essas festas. E o dia 24 é o dia mais famoso, né? É o dia que realmente acontece a festa maior, que é o dia que é chamado do dia de São João, né? A celebração de São João, que segundo a tradição da Igreja Católica é o dia onde João Batista nasceu, né? Por que conta 24 de junho? De 24 de junho até 24 de dezembro, que foi onde é comemorado o nascimento de Jesus, conta-se 6 meses, né, antes que Jesus nasceu, e aí então a data foi instituída como 24 de junho para a celebração do nascimento de João Batista. Lembrando que nada disso é confirmado na Bíblia. Nem a data que João Batista nasceu sendo o 24 de junho, como também a 24 de dezembro sendo o nascimento de Jesus. O certo é que eles nasceram e aí instituir essas duas datas para que fosse comemorada. Lembrando que João Batista é aquele que veio, né, com o propósito de preparar o caminho para Jesus. Entendendo essas coisas melhor, para a gente poder ter uma linha de pensamento, e por causa dessas tradições todas que a Igreja Católica trouxe, muitos líderes religiosos, os mais tradicionais, condenam as festas juninas e também a comerem as comidas típicas das festas. E aí, com isso, não permitem que seus membros participem dessas festas juninas, e também não podem comer as comidas típicas das festas, e por eles entender que é uma idolatria aos santos, né? E a escritura, que é muito usada para falar sobre isso e combater essa idolatria, eu quero ler com vocês agora Isaías, vamos ler juntos, Isaías 42, versículo 8. Vamos ler. Se você tiver com a sua Bíblia aí, encorajo você a abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Seu tablet, seu celular. Abra a Bíblia e junto abra também o seu coração para aprender as coisas de Deus. Isaías 42, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejamos aqui que Deus está deixando bem claro que Ele é o Senhor. E essa é a passagem que é muito usada, todas as igrejas basicamente usam para os mais tradicionais para dizer e defender a questão de, principalmente na época de festa, que Deus é o Senhor, Deus é Ele que deve ser glorificado, e realmente é isso mesmo, Deus é o Senhor, somente Deus deve ser glorificado e nenhum outro, e Deus é contra a qualquer adoração de ídolos ou de imagem. Isso é muito claro, né? Deus realmente é contra a adoração de ídolos ou de imagem. Ok, então está na Bíblia. E aí o que a gente deve fazer? Então, uma vez que tem escrituras assim, uma coisa que nos ajuda é a gente entender, fazer a exegese do texto, de cada texto que a gente lê. Por exemplo, essa escritura, Deus estava falando realmente para o povo, na época que estavam buscando adorar outros ídolos. E havia a intenção no coração deles e o desejo realmente de adorar. E aí você pode ler depois o texto todo e entender melhor por que Deus falou isso para o seu povo nessa época. Mas a gente percebe que em Salmo 115, vamos ler juntos, Salmo 115, 4 diz assim: Os ídolos deles, de prata ou ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas
nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. A gente vê aqui Deus no livro de Salmo falando com seu povo, dizendo que os ídolos não têm vida, né? As imagens não têm vida, eles chegam até a ter um formato de boca, nariz, de olhos, mas não vê, não cheira, não fala, e por isso eles não têm nenhuma poder, uma vez que eles não têm vida. Então não é para a gente pôr a nossa confiança e depositar toda a nossa fé num ídolo ou numa imagem, né? E Deus vem deixando claro isso muito para nós. E vocês podem notar em 1 Timóteo 2, capítulo 5, 1 Timóteo 2, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os seres humanos, e o homem. Ídolos não são mediadores entre Deus e os homens. O verdadeiro mediador é Cristo Jesus. Outra coisa que a gente vê que o apóstolo Pedro, que uma das festas de mês de junho é homenageá-lo, ele fala em Atos 10, versículo 25 e 26, para vocês anotarem, quando Deus fala com Pedro para ele ir a falar com Cornélio, que estava orando e pedindo a Deus para ser salvo e entender melhor as Escrituras. E aí Pedro vai à casa de Cornélio, e quando Pedro chega na casa de Cornélio, rapidamente Cornélio se prostra aos pés de Pedro para adorá-lo. E aí Pedro fala: levante-se, eu sou homem como você. Pedro era um grande homem de Deus, mas não era para ser adorado, e ele muito menos queria ser adorado. Por aí a gente vai percebendo que esses grandes homens de Deus, que fizeram grandes coisas para Deus e serviram a Deus, eles mesmos não querem ser adorados. Por isso não devemos adorar nenhuma imagem, ter nenhum ídolo, mas somente a Deus, o Todo-Poderoso. Eu espero que você esteja entendendo até aqui o que Deus espera dos seus verdadeiros adoradores, que os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, as festas juninas, um cristão deve ir? Como é que está a sua opinião até agora? Escreva aí no chat. As festas juninas, um cristão deve ir? Ou pode ir, né? Não ser um dever, mas pode ir, pode participar? E mais, para quem tem filhos, os pais devem deixar os seus filhos participar de festas juninas? Nas escolas, né? Tem no bairro, na rua, tem nas empresas, né? Tem também. Como que é isso? Você deixa seu filho participar, ele quer muito, ele tem curiosidade, e você permite o seu filho participar? Pode responder aí no chat, tenha muita coragem e disposição para a gente poder ajudar uns aos outros. Se deixa, fale por quê, se não, diga por quê também, e vamos nos ajudar aqui. O fato, irmãos e amigos, qual é a intenção do coração de uma pessoa que está participando de uma festa junina? Ou de qualquer festa. Nós podemos ir em festas, e por mais que seja uma festa bem conceituada e saudável, o nosso coração pode não estar com boas intenções em relação àquela festa. E aí a pergunta é: qual é realmente a verdadeira intenção quando a pessoa vai para uma festa? Eu diria para você, as festas juninas, se você foi convidado ou está com desejo de participar, a primeira coisa que um cristão poderia ver é tentar entender ou compreender qual é o verdadeiro significado, o porquê daquela festa. Se é uma festa para adoração, se vai ter imagens, se vai ter celebração para santo, pergunte sobre essas coisas se alguém te convidar.
em relação a isso, em relação aos santos? É o primeiro. Então, se isso está acontecendo e você sabe que vai ter, então é uma coisa para a gente pensar e decidir não ir, né? Em Tito 1, versículo 15, para você anotar, fala: tudo é puro para os que são puros. Então, para a gente entender que quando a gente está de pureza no coração, a Bíblia fala que tudo se torna puro. Mas quando o coração não está puro, a mente está corrompida, a gente pode estar num paraíso, no melhor lugar possível, e a gente está impuro diante daquilo ali. Lembrando que o próprio Jesus Cristo, ele foi em algumas festas. Jesus foi em festas saudáveis, né? E vocês podem anotar em João 2, versículo de 1 a 11, Evangelho de João 2, versículo de 1 a 11, quando Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Jesus foi para essa festa com a sua família, sua mãe, seus irmãos, né? Você vê que uma família foi, a família de Jesus foi. Chegando lá, as festas duravam uma semana ou até mais, né? As festas de casamento naquela época. Faltou vinho para os convidados. E Jesus, na festa, transformou água em vinho, foi bastante vinho, para que as pessoas pudessem continuar na festa e tomando os seus bons vinhos que Jesus fez. Então Jesus ia em festas boas, festas saudáveis, e ia com a sua família e os seus amigos, né? Então, vamos pensar, vamos diluir aqui e ver como que isso pode. Lembrando que nós moramos na região do Nordeste, onde as festas juninas são bem fortes, e a gente precisa ter convicção sobre essas coisas verdadeiras em nossos corações, para a gente poder ajudar outras pessoas e também estar bem com isso. E em relação às comidas típicas que oferece na festa, né? Cristão pode comer? Olha, meu conselho é: se não for oferecido a ídolos, como eu falei antes, a comida não teria nenhum problema de comer, uma vez que você está sabendo que não é comida oferecida a ídolos. Em Mateus 15, versículo 11, Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, que vem do coração, é o que contamina. Então a gente precisa ter cuidado, né, em relação a isso. E ele também voltou a falar em Mateus 6, 22, 23, o próprio Jesus falou, Mateus 6, 22, 23, que ele diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Imagina isso, né? O olhar, né? O pensamento, o coração, tá tudo em nós, né? Como que a gente olha, como que a gente está vendo essas coisas na nossa vida, se glorifica a Deus ou não glorifica, e qual decisão, qual atitude eu devo tomar. E sobre essa questão da comida e tudo, isso no Antigo Testamento e no Novo é muito falado. E eu quero ler com vocês Romanos 14, vamos ler junto. Romanos 14, o apóstolo Paulo estava falando para a igreja e dando direções a respeito desse assunto para a igreja. Romanos 14, versículo 1, vamos ler juntos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que o que pode comer de tudo, já outro, cuja a fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Olha uma escritura aqui que a gente pode aprender com ela. O apóstolo Paulo não estava aqui falando sobre ser vegetarianos ou veganos. Na verdade, alguns irmãos que não comiam carne e comiam só vegetais,
e eles não comiam porque eles tinham medo de pecar comendo carne, porque a maioria ou muitas das carnes que eram oferecidas, principalmente naquela época, eram carnes oferecidas a ídolos, e eles tinham esses pensamentos diferentes, né? Já que eu tenho medo e eu não sei de onde vem ou tudo, eu não vou comer, eu vou então partir para o vegetal, ou fosse hoje talvez chamaria de vegano, né? E o apóstolo Paulo classifica isso, que o cristão fraco é aquele que está preso às regras do que pode comer ou não pode comer. Então você fica preso naquilo e ele considera como uma pessoa fraca em relação a essa condição de que pode comer ou que não pode comer. Já o cristão forte não fica preso a essas regras, e porque eles já venceram isso, mas isso também não lhe dá a liberdade de poder comer tudo que vier pela frente. Ele precisa, uma vez que é maduro, saber discernir o que pode, o que não pode, conscientemente poder não machucar e não desprezar o outro irmão por isso. Então a gente entende que o cristão forte peca se ele julgar o seu irmão. Por que você não come? Você é assim, o assado, você é fraco. E o fraco também não pode julgar o seu irmão dizendo: você come de tudo, você está perdido. Não é assim. Então tem que ter um respeito e não desprezar o outro, e nem devemos julgar uns aos outros por causa do que ele está comendo ou não. Eu espero que a gente esteja entendendo isso muito bem, para a gente poder ter essa convicção e ajudar aos outros e sermos unidos. Lembra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não é questão doutrinária, é questão de pensamentos e de opiniões e de decidir coisas diferentes. Você não estará perdido, ou você estará indo para o inferno porque você decidiu comer ou não comer, uma vez que você sabe a fonte de tudo isso, né? Se você sabe e come, é diferente. Agora, você não comer simplesmente porque você não acha certo e não busca a fonte, também é uma coisa que nós precisamos buscar. No versículo 12, aqui de Romanos 14, a gente vê outra direção para a gente. No versículo 12 ele diz: assim, cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Então o apóstolo Paulo fala: olha, não fique falando um do outro, desprezando, julgando, porque no final das contas, cada um de nós vamos prestar contas a Deus, né? Não é para julgar um ao outro. E no versículo 17, aqui do 14, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o reino de Deus não é questão de comida e nem de bebida, mas de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E uma pergunta que a gente deve fazer é exatamente essa: eu tenho alegria, eu tenho paz, estou tranquilo com isso? Ou isso está me tirando a paz, está tirando a minha alegria? Eu não estou conseguindo nem dormir, né? Na época das festas juninas eu não consigo nem dormir, porque eu sei que vai acontecer essas coisas. Não é para ser assim. Deus não quer que a gente tenha esse desconforto, essa falta de paz em nossos corações. Deus quer que a gente esteja bem, tranquilo, fazendo as coisas com convicção para Ele, em todas as coisas que a gente for fazer, em qualquer época da nossa vida, não somente no momento de festas, porque nós temos no Brasil muitas festas. A gente tem festas o carnaval no Brasil, que são outra questão que a gente não vai entrar aqui. Temos muitas lavagens aqui na Bahia, em Salvador também, que são festas. Temos o São João, que agora nós estamos. Então são muitas festas. A gente precisa entender cada uma delas e a gente poder ter a convicção para nós e para ajudar outras pessoas também. Vamos ler 1 Coríntios 8, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: portanto,
em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Olha, o apóstolo Paulo aqui estava dando uma informação, trazendo um ensinamento para a igreja, e esse mesmo assunto que ele estava tratando em Romanos 14, que Deus é único, existe só um Deus e que a gente não deve ficar com assuntos que nos dividem, né? Sobre alimentos sacrificados a ídolos, porque isso não significa, ídolos não significam nada no mundo. Imagina, Deus tem essa visão, né, em nós. Então como que é isso, né? A gente fica discutindo tantas essas coisas, e em vez que a gente poderia discutir mais sobre nossa salvação, nossa fé, discutir mais sobre nossa família, como levar nossa família para Deus, como que a gente está tratando dessas coisas mesmo no dia a dia com Deus, né? E é interessante a gente ver, como eu falei que a gente mora aqui em Salvador, e sobre essa questão de comida, né, para ídolos, e a gente mora numa região que tem o acarajé, né? Acarajé na Bahia, em Salvador, tem cada bairro tem o seu tradicional e famoso. Mas você come acarajé, né? Ou você não come porque pode ser oferecido a algum ídolo. Ou você julga o irmão que come ou que não come. Como que é isso, né? Em relação também ao acarajé. Você não vai chegar num lugar dizendo, você come, de onde vem, é oferecido para quem? Quem gosta, gosta, chega no lugar, come, vai embora. Logicamente, se você ficar sabendo que aquele acarajé exclusivo ali foi feito, oferecido para algum ídolo, como um bom cristão, isso você não vai comer. Aqui no versículo 8, de 1 Coríntios 8, a gente vê também mais o apóstolo Paulo falando, quando ele diz, 1 Coríntios 8, versículo 8, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente? A comida não nos torna mais santos ou menos santos diante de Deus. O que nos torna santo diante de Deus é a nossa purificação, nossa dedicação, nossa vida dedicada ao Deus Todo-Poderoso. Também em 1 Coríntios 10, vamos ler aqui e aprender um pouco mais, o apóstolo Paulo ensinando, no versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se o mercado está vendendo e você sabe que aquilo ali é para venda, não é para oferecer, é para comer de tudo que tem no mercado. Em outras traduções falam que tem no açougue, né? Mas não é isso aqui que Deus está falando para nós, comer de tudo. E no versículo 27 também ele fala, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Então é muito claro aqui que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente, que se a gente vai num lugar e está sabendo que aquilo ali foi oferecido para algum ídolo, então não coma, né? E também ele diz para não ficar perguntando, né? Para quem que é isso? Se você gosta, está com fome, quer comer, coma. Deus é muito claro, ele não fica se amarrando nessas coisas, mas ele quer cuidar do nosso coração e salvar as nossas almas. Então, como eu falei, as comidas típicas podemos comer ou não. Se não for oferecidas, podemos comer sim. Quem é que não gosta de um milho verde cozido, uma pamonha muito bem feita, um mingau de milho, um bolo de fubá, uma canjica, um pé de moleque? Está dando até fome agora, né? São coisas boas que Deus deixou para nós, que porventura no mês de junho é o mês que dá então essa lavoura, né, do milho, onde é feito todas essas coisas. Escreva aí no chat
se é pecado comer essas coisas e por quê, né? Vamos interagir juntos sobre isso. E aí em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele termina o capítulo aí dizendo assim, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam todo para a glória de Deus. A pergunta é, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Essas coisas? Como é que é isso? Deus está sendo glorificado nessas coisas que eu faço? Ou são apenas coisas que me deixam em discussão, em pé de guerra, com meu irmão me divide, mas cadê a glória para Deus? Que a gente, cada coisa que a gente for fazer, cada coisa que a gente for trabalhar, tenha isso em mente, é para a glória de Deus. E aqui para a gente terminar, em João 3,16, uma escritura muito conhecida de todos nós, a palavra de Deus diz assim, João 3,16: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é o próprio Jesus dizendo, Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, por nós. Essa deve ser a nossa mentalidade, o nosso coração. Amar tanto o mundo, de forma que eu estou disposto a me doar, a mudar a minha vida, a transformar a minha vida para salvar outras pessoas, como foi o próprio Jesus, saindo do céu, do paraíso, do colo do Pai e vindo aqui para transformar as nossas vidas e não se amoldou ao padrão do mundo. Esse é o nosso maior desafio e por isso a gente precisa aprender, precisa pôr em prática esses ensinamentos para que a gente, estando no mundo, possa aprender como ganhar vidas para outras pessoas e ganhar a nossa própria vida e da nossa família sem se amoldar ao padrão desse mundo, né? Então eu queria chamar todos nós a termos essa convicção, aprender um pouco mais com isso, estudar um pouco mais sobre essas coisas, discernir o que o Espírito de Deus está nos ensinando nessa manhã e estudar um pouco mais também na Palavra de Deus. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e que possam praticar. Boa parte de que a gente tem ensinado, se não tudo, depende da sua convicção, e que a gente possa ter um excelente domingo, discutindo sobre isso, aprendendo sobre essas coisas. Tenha também uma ótima semana. Se você for participar de algum encontro, alguma coisa, tenha cuidado, não aglomere muito, mas faça sua comida, suas coisas em casa. Isso vai dar muita honras e glória ao nosso Deus. E que a alegria das nossas vidas seja dar honras e glória a Deus. Então um grande abraço para vocês, um beijo. Não vejo a hora da gente poder estar junto novamente, fisicamente, poder conversar, ter ótimas conversas, olhando no olho um do outro e dar alegria ao coração de Deus. Beijo, tchau e até a próxima. Quero cantar, quero amar, quero viver o seu amor. A alegria de mudar a minha vida pro Senhor. Vou expressar com gratidão e imensidão o seu valor e dedicar a minha vida para ser um pescador. Pai, lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria a boa causa quer salvar. Vou anunciar boas notícias que vem do Senhor, meu Deus, em cada bairro, cidade ou país. Sua justiça vai mudar os corações de quem te quer. A nossa geração vai ter chance de ser feliz. Pai, lançarei a rede todo dia e celebrarei com alegria a boa causa quer salvar. Quero cantar, quero amar, quero viver o seu amor.
mais. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.